Apoio Cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto completa a sua saúde. Estudos científicos comprovam que o ambiente urbano pode contribuir para a saúde dos seus moradores. De acordo com o último censo do IBGE, 85% da população brasileira vive em áreas urbanas. Apesar destas pessoas terem mais acesso aos serviços de saúde, as cidades também podem contribuir para o surgimento de doenças crônicas, como diabetes e a hipertensão. Estresse, depressão e síndrome do pânico também são doenças que podem ser desencadeadas a partir do ambiente urbano. No programa de hoje você vai conhecer a história da vendedora que, depois de sofrer um assalto, ficou com pânico de sair de casa. Saiba como criar barreiras diante de situações estressantes no dia a dia e por que o banho de mar nem sempre pode ser uma boa alternativa para a saúde. As dicas de um ex-budista para você enfrentar melhor as adversidades de quem mora na quinta cidade mais populosa do país. E você sabe qual é a qualidade do ar que você está respirando agora? Não sai daí, o Vida e Saúde está só começando. Uma cidade saudável, segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma cidade que enfatiza a qualidade de vida de seus habitantes. E dentro deste conceito, a comunidade médica internacional entende que respirar um ar impuro é altamente prejudicial à saúde. Dependendo da concentração dos poluentes, a população pode apresentar sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta. Cabe ao poder público a obrigação não só de realizar um monitoramento da concentração dos principais poluentes, mas de adotar as medidas necessárias para manter a qualidade do ar em um índice que garanta a saúde e o bem-estar da população. Mas será que o ar que respiramos é saudável? Veja na reportagem de Camila Lima. O recomendado pela Organização Mundial da Saúde é que se tenha 12 metros quadrados de área verde para cada habitante. Fortaleza hoje tem menos de 4. Aqui, por mês, são retiradas cerca de 300 árvores da cidade pelos mais diversos motivos. E a falta desse verde não muda apenas a paisagem urbana. As áreas verdes, elas são responsáveis por uma série de fatores aí que levam em conta a saúde e o melhoramento da qualidade de vida da população. E aí, por exemplo, a redução de ruídos, né, dos carros, dos transportes, enfim, a redução da temperatura, né, principalmente nas áreas quentes, tem também a questão da redução da poeira, e dentre outros fatores. E você, acha que o ar que respira na cidade é bom, médio ou ruim? É péssimo, eu só vivo mais com rinite alérgica, eu fui no médico, o médico disse que é por causa da poluição. É média. Porque tem muita poluição. Bom, por enquanto, porque eu já morei em outra cidade e realmente o ar daqui tem uma qualidade boa. Eu considero regular. Média. Péssimo. Tem muita poluição, muita sujeira. Em Fortaleza, cerca de 1,5 milhão de veículos e outras dezenas de fontes industriais emitem diariamente diversos poluentes na atmosfera. Elementos químicos, tóxicos, causadores de diversas doenças que vão desde uma simples alergia a casos de câncer de pulmão. E monitorar a qualidade do ar, além de ser uma medida prevista por lei, é essencial para que políticas públicas de prevenção sejam criadas e para que as fontes poluidoras sejam fiscalizadas. Hoje, porém, o ar respirado por mais de 8 milhões de cearenses não passa por nenhum processo de monitoramento. A Resolução número 3 de 1990 do Conselho Nacional de Meio Ambiente estabelece os padrões para a avaliação da qualidade do ar a partir de 7 tipos de poluentes. Mas desde 2007, quando 4 estações de monitoramento em Fortaleza e Maracanaú foram desativadas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente, a SEMASSE, o Ceará não sabe se a condição do ar atmosférico é boa, moderada, ruim ou péssima. Bom, e para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos o otorrinolaringologista, Dr. Luiz Dantas. Seja bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado. Então, doutor Luiz, a poluição atmosférica, né, do ar que nós respiramos, realmente pode causar problemas
respiratórios? Com certeza. Sabe-se que após a Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra, as pessoas daquela região desenvolveram um grande número de infecções de vias aéreas superiores e inferiores, isto é, desde as rinites, as bronquites também. Então isso tem tudo a ver. A vida no campo, a vida salutar, ela é benéfica, ela não traz prejuízo para o organismo, traz um grande benefício para toda a população. Sem dúvida, a respiração é vital, né? E respirar um ar de qualidade, um ar puro, é importante para a saúde, né, do ser humano, certeza. Sem dúvida. Doutor, e como é que a gente faz para saber se aquela rinite da qual sofremos, eventualmente, é causada por causa de coisas do meio ambiente, assim, poeira, poluição, clima mais seco? Como identificar a causa, né, desses problemas? Pois não, a primeira coisa que você tem que observar é como o seu organismo se comporta, já que é uma resposta intrínseca do seu organismo. Se de repente você entra num local abafado, um local que tem carpete e tudo mais, e você começa a babar o nariz, começa a apresentar secreção, começa a obstruir, começa a vir salvas de espirros, com certeza existe alguma coisa ali que está lhe fazendo mal. Então a observação é importantíssima para a pessoa. E segundo, trazer essa história para o médico especialista, para que ele possa investigar, porque nem todas as rinites são alérgicas. Existem rinites não alérgicas, que não tem nada a ver, que até próprio do indivíduo, onde o tratamento é diferenciado. Perfeito. Doutor, e vivemos numa cidade urbana, não é, em que a poluição do ar está aí, e existe como a gente se proteger dessa poluição, proteger a nossa saúde? Há alternativas? O que o senhor poderia sugerir? É uma pergunta difícil que você está fazendo, mas o que eu posso dizer? Procure locais abertos, se possível diariamente, se possível viver nesses locais, mas que não, de repente, é uma pessoa urbana. Pelo menos fazer uma caminhada, digamos. Uma caminhada num local arborizado, de preferência, visto que as árvores facilitam a higienização do ar. Então, essa seria uma indicação maior. A outra que eu posso dizer, uma coisa muito simples, que é a higienização nasal com soro fisiológico, que a princípio é inócuo, o soro à temperatura ambiente. Você inala e você elimina todas as purezas, os anticorpos, as bactérias que possam ter no nariz, que possam causar o distúrbio da rinite. A poluição sonora também está aí muito próxima, né, da poluição do ar. A gente tem os carros que provocam muito barulho e isso também pode interferir, pode nos causar problemas, sei lá, de voz, de garganta, de ouvido. Em que medida? Quando nós estamos num ambiente ruidoso, automaticamente, imperceptivelmente, nós elevamos nosso tom de voz. Quando você vai a uma festa, observe que após a festa de duração, que você fala com os amigos a alguns centímetros, mesmo assim você tem que gritar, no final da festa você está rouco, ou como que rouco. E se essa festa tem também poluentes ambientais, gelo seco, fumaça, mofo, aí que a coisa complica mais, aí que perde mais. O ruído intenso já foi um tema de estudos bastante. O ruído interfere no funcionamento hormonal do organismo. A pessoa que trabalha no ruído geralmente é uma pessoa nervosa, irritada. O sono é prejudicado, porque a própria liberação dos seus hormônios está alterado por conta disso. O ruído que a cidade, ao qual estamos expostos na cidade, ele é capaz de provocar isso, doutor? Até 80 decibéis é um ruído que é aceitável. O organismo suporta numa taxa, num tempo de 4 até 8 horas. A partir daí, quando só, por exemplo, o avião, ele produz, o jato do avião produz um som até de 120 decibéis, que é um som fortíssimo. As pessoas que trabalham em aeroportos têm que usar obrigatoriamente proteção e tem um tempo reduzido de exposição a esse barulho, apesar da proteção, por conta dos danos que traz ao organismo. Perfeito. Agora, a gente viu na reportagem, no início do programa, pessoas relatarem que às vezes desenvolvem problemas, muitas vezes coceira nos olhos, uma tosse seca, não é? Que é frequente, é persistente.
e eles atribuem isso muitas vezes à poluição. São pessoas que trabalham na rua, são vendedores, né? Gente que está muito exposta, diferente da maioria que muitas vezes trabalha dentro de um escritório fechado, né? Que se expõe a esses poluentes apenas nos trajetos de ida e vinda para o trabalho, mas não na maior parte do tempo, não é? Então, doutor, qual é o momento de procurar ajuda médica para quem está sofrendo com esses transtornos no dia a dia? É no momento que a doença está lhe trazendo incômodo, que ela está lhe tirando da situação habitual do seu dia a dia. O seu sono não está sendo regular, o seu trabalho, o seu estudo, o seu lazer, tudo está sendo prejudicado. Esse é o momento de você procurar, com certeza, ajuda médica. E mesmo sem ter como se desvencilhar, sem se blindar do meio, há tratamentos capazes de ajudar essa pessoa a ter uma qualidade de vida melhor. Você falou a palavra certa, ajudar. Os tratamentos, a maioria não são curativos, mas ajudam, tira a pessoa da crise e dão uma normalidade de vida, porém não são tratamentos curativos. Perfeito. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade, então. Muito obrigado. O que fazer para ter uma melhor qualidade de vida quando o dia a dia é cheio de situações estressantes? Você vai ver no próximo bloco. E saúde, apoio cultural, Unimed Estilo, exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto, completa a sua saúde. O trajeto de casa para o trabalho também pode ser um problema para milhares de pessoas. Os engarrafamentos nas grandes cidades podem causar dores lombares e nas pernas, seja para quem dirige ou para quem fica em pé em um ônibus lotado. As horas ociosas no trânsito diminuem ou impossibilitam a prática de atividades físicas, o lazer e até mesmo o descanso. E esse tempo perdido no trânsito tem feito com que muita gente mude o estilo de vida. É o que você vai ver agora com Emanuel Bruno. Tráfego lento, horas preso em engarrafamentos. São várias as situações no trânsito das grandes cidades que podem ser muito desgastantes para os motoristas. Como é que você avalia o trânsito? Péssimo. Pior não, impossível. É muito estressante. Fica irritada, cansada, preocupada, com o horário, com os seus compromissos. Porque a gente vai chegando a determinada idade, a gente vai se estressando cada vez mais vai piorando mais e nunca tem uma melhoria pra gente. Demora no trânsito é que faz a gente ficar estressado. O estresse provocado pelo tempo em que a pessoa fica parada no trânsito pode gerar doenças físicas e emocionais. Por causa disso, hoje em dia cresce o número de pessoas que procuram morar próximo ao trabalho em busca de qualidade de vida. É o caso de Germano. Ele morava em Messejana. Todos os dias fazia o mesmo percurso em direção ao trabalho, que fica na praia de Iracema. Com o passar do tempo, foi ficando cada vez mais difícil fazer o trajeto. Acordava às 6, em torno de 7 horas da manhã. Com o tempo, foi se agravando. Começou a sair cada vez mais cedo. 6h40, 6h30 e até agora, há pouco, né, nesse ano, 6h30 já não dava mais para sair. Se eu saísse 6h30, eu não conseguiria mais andar na BR normalmente. Teve muito fluxo de carro, então a gente estava levando em média de 1h e 20 para chegar na creche do meu filho e depois no trabalho, né? A exposição frequente ao estresse por causa das complicações diárias no trânsito de Fortaleza resultou em problemas de saúde para o editor, que resolveu mudar completamente de vida. Tive um problema de cálculo renal e um problema de úlcera. E assim, tudo em função do estresse que eu vinha passando. Por passar muito tempo no trânsito, né, por passar muito tempo dirigindo, acabou e estresse do dia a dia, trabalho, enfim, acabou me causando esses sintomas. Desde o ano passado eu fui diagnosticado. A gente conseguiu alugar um apartamento que é um quarteirão do meu trabalho, né? Em termos de qualidade de vida, melhorou assim, mas foi da água para o vinho, foi drasticamente. Se eu soubesse que isso tinha vindo até bem antes, né? Um estudo realizado pela Associação Internacional do Controle do Estresse mostra que o Brasil é o segundo país do mundo com maior nível de estresse. Um dos fatores que mais agrava esse quadro é o trânsito das grandes cidades. Ficar exposto constantemente a essa sobrecarga emocional pode ser muito prejudicial à saúde. E como fazer para amenizar o estresse causado na rua? Será que é possível otimizar o tempo mesmo com este problema de mobilidade urbana?
Sobre esse assunto eu converso com o psicólogo Tauíli Toner. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Vida e Saúde. Obrigado. Então, a gente viu aí na reportagem que o nosso personagem resolveu o problema mudando de casa. Mas quem não tem essa alternativa, como é que faz para driblar esse estresse do dia a dia? Uma alternativa básica é você organizar o seu tempo e sair um pouco mais cedo de casa. Geralmente você calcula o tempo de casa para o trabalho X e como tem muito trânsito na rua, você acaba se atrasando e isso acaba gerando mais estresse, mais ansiedade e acaba prejudicando o seu dia inteiro. Então, quanto mais cedo você sair de casa, é uma alternativa. No entanto, nós só temos 24 horas por dia, nós temos que ter tempo para praticar atividade física, estar com a família, para dormir. Sim. Então, não dá para a gente separar todo o nosso tempo para o trabalho. Né? Diante dessa situação de trânsito, quando você está no carro parado, por exemplo, uma estratégia interessante é você adquirir, por exemplo, audiolivros, né? DVD, CDs, né, que abordem textos reflexivos, textos motivacionais, que levem você a pensar sobre a sua vida. Uma outra alternativa interessante, que é algo que falta muito hoje em dia, você prestar atenção em si mesmo. No trânsito, muitas vezes você está sozinho no seu carro, sem fazer nada. E quantas vezes por dia a gente se dedica a nós mesmos, a nos concentrarmos na nossa respiração, por exemplo. Tem um estudo que fala que a melhor maneira de você reduzir o colesterol é parar 15 minutos e prestar atenção apenas na sua respiração. Né? Especialmente aquela respiração diafragmática, que é você respirar pela barriga, levando o ar a percorrer toda a sua capacidade pulmonar, otimizando assim a sua troca de gases com o ar e o sangue. Então é uma maneira de você focar em si mesmo, prestar atenção em si mesmo, ativando, vamos dizer assim, voluntariamente uma parte do sistema nervoso que tem a ver com relaxamento, diminuindo, consequentemente, até o estresse do dia a dia, né, com as diversas demandas que a gente tem, profissionais, familiares, sociais, que acabam estressando e acumulando incômodos que podem levar depois até a doenças, né, físicas ou mentais. É verdade. E é uma dica que serve para quando a gente está no trânsito, na fila do banco, não é? Numa espera longa no consultório médico, por exemplo. Não é verdade? Na fila do banco e no consultório médico, no trânsito às vezes também. Às vezes você pega uma BR-116, você fica às vezes... parado um tempão, ou andando muito lento, né? Exatamente. Sem trânsito você pode levar 10 minutos, com trânsito ele leva 1 hora. Né? Uma vez eu fiquei 1 hora num período num trajeto que eu levo geralmente 10 minutos, por exemplo, à noite, que não tem trânsito. Mas especialmente na fila do banco, né, ou na espera do consultório médico, você levar um livro, né, é uma estratégia que eu particularmente uso bastante. Como a gente tem a vida muito corrida, às vezes não tem tempo nem para ler, nem para estudar, então nesses momentos é uma grande oportunidade que você tem para estimular o seu intelecto, estimular o seu raciocínio, estimular associações, estimular o que a gente chama de produção de sinapses, que são conexões entre os neurônios, então fortalecendo o seu cérebro. Uma espécie de exercício, por exemplo, palavras cruzadas, né, pessoas assim, né, mais geralmente idosos, né, gostam bastante de palavras cruzadas. Até minha avó, por exemplo, é fã, né, dessa atividade. E isso estimula o cérebro, caça palavras, você responder aquelas questões buscando a associação entre as letras. Então você está estimulando o seu cérebro. Se abstrai um pouquinho da espera, do estresse de estar ali esperando, né? E faz uma coisa que vai lhe fazer muito bem. Exatamente. Né? Usa aquele período que você poderia estar não fazendo nada, se estressando, pelo contrário, fortalecendo o seu cérebro. Bacana. Agora, lidar com o tempo escasso diante de congestionamentos muito longos, de muito tempo no trânsito, em deslocamento de casa para o trabalho, às vezes fica difícil você conseguir encontrar tempo para fazer tudo que você deseja, não é? Como estar com a família, que você falou no começo, né? Praticar uma atividade física. Então, quais são as dicas que você pode dar para o nosso telespectador, assim, de como organizar melhor todas essas demandas e mesmo diante das circunstâncias de vivermos numa cidade urbana, não é? Expostos a todas essas questões, conseguirmos fazer de tudo um pouco? De acordo com estudos em neurociência, nós temos uma parte do nosso cérebro que é capaz de
ajudar no planejamento da nossa vida, na tomada de decisão, na flexibilidade de pensamento ou de comportamento, no controle de impulsos. E muitas vezes o ser humano ele vai vivendo na sua vida, o dia a dia, na pressão que começa desde quando nasce, né? A criancinha hoje já tem vários compromissos. Vários compromissos, natação, pressão, inglês, escola, enfim. Então você vê assim, estudantes que entram na faculdade, mas aí quando entra na faculdade tem diversas responsabilidades da pressão, dos colegas, concorrência, etc. Mas já vem de uma vida estressante no passado, na pré-adolescência até na infância, como você bem colocou. E as pessoas tendem a não parar para pensar em como estão conduzindo a sua vida. No meu trabalho como psicólogo, a gente tem uma ferramenta que a gente chama de roda da vida, que a gente faz uma avaliação da vida do sujeito. Então a gente pede para a pessoa atribuir uma nota de satisfação em relação a quais comportamentos ela tem empregado em cada um dos aspectos. Por exemplo, lado espiritual. Hoje em dia a própria ciência considera questões espirituais. Você tem, se for parar para ver realmente artigos, evidências científicas, eles falam de uma realidade transcendental, mais até de uma realidade puramente material, como a maioria da população leiga acredita que a neurociência, a ciência é uma ciência materialista. Na verdade, a maioria dos cientistas são materialistas, mas tem evidências, experiências de quase morte, que levam a gente a refletir sobre essas questões. Não é algo fechado, não é um consenso, mas vale a pena a discussão. Então a questão do lado espiritual, lado de parentes, o quanto que você tem estado com seus irmãos, com seus pais, especialmente. Lado conjugal, né? Quantas vezes a pessoa para olhar nos olhos do cônjuge e perguntar como é que foi o dia, de expressar carinho e afeto para o cônjuge. Isso talvez é muito raro hoje em dia. Às vezes eu até brinco. Pessoal, nas minhas palestras, nos meus treinamentos, existe vida após o casamento. É verdade. E é algo tão simples que às vezes manda o estresse do dia inteiro embora. Um olhar atencioso, não é? Exatamente. Muitas vezes faz você aliviar as tensões de um dia estressante, não é? Tem um filme que aborda muito bem essa questão, chamado Diário de uma Babá, com aquela atriz Scarlett Johansson. Então fala exatamente de uma criancinha que poderia ser enquadrada com os transtornos diversos, TDAH, que a gente tem hoje, seria possivelmente medicada se não caísse na mão de um profissional não muito bem capacitado, né, sem essa visão mais holística da nossa dimensão humana. E na verdade é uma criança que é apenas viva, ela quer chamar a atenção, ela quer viver, ela quer brincar, e o pai, com seu compromisso, o dia inteiro trabalhando, não dá atenção a ela, a mãe também com as suas demandas, também não recebe atenção do próprio pai, consequentemente não dá atenção também para o filho. E obviamente na nossa vida particular, né, nós temos diversas responsabilidades, temos também um tempo restrito para estar com nossos filhos, mas naquele tempo restrito, vamos supor assim, exagerando, aqueles 15 minutos, se você der atenção total, dedicação total, o que a gente chama de atenção plena, olhar nos olhos, estar presente, procurar sintonizar com o corpo do outro, ele se sentir sentido pelo outro. E breves momentos desses, diários, já ajudam para desestressar e facilitar também a educação emocional do próprio filho. Bacana. E é como eu falei. Então a dica é justamente você priorizar aquilo que realmente é importante, não é? E tentar dividir o dia dando um tempinho para cada coisa, mesmo que não seja possível todo dia, mas pelo menos 1 ou 2 vezes na semana. Priorizar aquilo que realmente vai lhe fazer bem, vai lhe dar qualidade de vida. A grande dica que eu vejo é você identificar, reconhecer que tem diversas... A sua vida não é só o lado profissional, né? A sua vida não é só... enfim, você tem um lado profissional, você tem um lado conjugal, tem um lado da saúde física, você tem que dormir, tem que se alimentar bem, tem que praticar atividade física, tem que meditar. Meditação na minha humilde opinião, é o melhor exercício que a gente chama de neurocognitivo para o cérebro, para trabalhar o cérebro. Então, você passar 15 minutos por dia focado, focando na sua respiração, servir, responsabilidade social, dar atenção para pessoas carentes, fazer caridade, pensar também no seu lado financeiro, no seu lado intelectual, trabalhar o seu lado emocional também. Enfim, são diversas áreas que a pessoa tem que reconhecer e planejar. Como é que eu posso, ao longo da minha semana, de domingo a domingo, reservar um espacinho, por mais que não cumpra essa agenda, mas reservar um espaço, não, nesse momento aqui eu vou dar atenção para mim, nesse momento estarei com a minha família. Se tiver uma reunião de trabalho, não, aqui é algo mais, é uma prioridade, é a minha família, porque o ser humano precisa disso, precisa estar com a família, precisa de lazer, precisa de atividade física, senão não adianta nada. Então fica aquele, se eu não me engano, um ditado budista, né, que fala que um homem passa a vida inteira gastando saúde para ter dinheiro,
e depois gasta dinheiro para ter saúde. Justamente. Muito obrigada pela participação aqui com a gente mais uma vez, tá? Até a próxima. Eu que agradeço. Bom, e a violência e a falta de segurança nas cidades têm causado 2 sérios problemas de saúde: a síndrome do pânico e também a depressão. É o que você vai ver no próximo bloco. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto completa a sua saúde. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto completa a sua saúde. Outro problema comum às grandes cidades é a insegurança. O crescimento do número de assaltos e homicídios faz com que as pessoas se sintam amedrontadas ao sair de casa. É cada vez mais comum os casos de síndrome do pânico em quem passou por algum tipo de violência. Você vai conhecer agora a história da vendedora Lucinete Pinheiro. Lucinete estava indo para o trabalho quando foi abordada por um assaltante enquanto estava parada num semáforo. Eu parei no sinal, com o vidro aberto do carro, aí ele me abordou com um caco de vidro, botou no meu pescoço e pediu minha aliança. Eu tinha uma aliança de brilhante e ele mandou eu tirar a aliança. O sinal abriu e ele disse: não saia, senão eu lhe mato. E eu fiz um sacrifício, que a aliança já tinha 30 anos no meu dedo, eu fiz um sacrifício, mas consegui tirar e ele foi embora. E eu fiquei abaladíssima. E a reação foi chorar, me tremer, me recuperar do medo para depois sair. O assalto mudou radicalmente a vida de Lucinete. Ela chegou até trocar de carro para evitar novos assaltos no trânsito. Eu evito sair porque eu só saio com muito medo. Passa um motoqueiro, passa uma pessoa, eu já fico de olho, imaginando o que pode ser. Quer dizer, é uma paranoia mesmo. Eu vejo mal em tudo. O medo realmente tomou conta de mim. Com o crescimento da violência nas grandes cidades, é cada vez mais comum casos de pessoas que desenvolveram algum transtorno após serem vítimas de assalto ou alguma agressão. A mais comum é a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade no qual ocorrem ataques repentinos de medo intenso de que algo ruim aconteça de forma inesperada. Essa patologia é 2 vezes mais comum em mulheres. A causa é desconhecida. Alguns especialistas afirmam que a genética pode ser um fator determinante. Se não tratada devidamente, os ataques podem interferir no trabalho, relações e autoestima da pessoa. Mesmo tendo acontecido há mais de um ano, o assalto ainda influencia negativamente a vida e a saúde de Lucinete. Infelizmente, eu fiquei com reações difíceis. Eu ando muito tensa, muito inquieta, tipo pânico mesmo, e insônia. Quer dizer, isso interferiu demais no meu sono. Inclusive, eu estou até com um médico marcado para a gente ver essa questão. Bom, para conversar um pouco mais conosco sobre depressão e síndrome do pânico, nós recebemos agora o psiquiatra Adelmo Pontes, ele que é presidente do Núcleo de Psiquiatria do Ceará. Seja bem-vindo, doutor Adelmo. Então, passar por situações de violência realmente podem gerar transtornos de ansiedade, depressão ou mesmo a síndrome do pânico? Com certeza. A matéria que foi mostrada agora, ela é muito ilustrativa e permitiria até a gente dar uma aula, vamos dizer assim, de psicopatologia e até de patologia psiquiátrica, uma vez que aquela senhora apresentou uma situação que nós poderíamos talvez enquadrar, claro que como foi uma reportagem muito rápida, não tem como você precisar muito bem, mas como transtorno de estresse pós-traumático, que é muito parecido com o pânico, né? Que também é muito prevalente, o transtorno de pânico, mas o transtorno de estresse pós-traumático é um transtorno de ansiedade derivado de uma situação de estresse aguda que acontece em nossa cidade em função do nível de violência muito elevado, né? Com assaltos, esses tipos de abordagens violentas, e que ele pode, inclusive, gerar sintomas muito tempo depois de acontecido o fato. Por exemplo, nós temos exemplos, por exemplo, até da literatura médica, de estudos de ex-combatentes da Guerra do Vietnã, que nós sabemos
e que anos depois ele passa a apresentar sintomas de medo, de ansiedade, às vezes até alterações mais importantes de comportamento, depois de acontecido um sintoma, vamos dizer assim, traumático. Então nós temos ali, no caso daquela senhora, um quadro psicopatológico, ou pelo menos sinais que indicam, vamos dizer assim, coisas diversas ligadas ao mundo da psiquiatria, sobretudo a fobia, ou seja, uma coisa que se tornou comum no nosso meio, infelizmente, que é a fobia, o medo de espaços abertos, ou de sair de casa, de andar na rua, que é derivado justamente desse tipo de situação, né, que se cria, né? Mas é preciso que se faça essa distinção, quer dizer, síndrome do pânico é uma coisa muito prevalente, muito comum, né? Mas não necessariamente tem uma relação com o evento traumático. Perfeito. Como é que se caracteriza a síndrome do pânico? O transtorno de pânico, na verdade, é um transtorno, né, que foi chamado de síndrome, mas é um transtorno. Ele é por ataques, vamos dizer assim, com crise de ansiedade, com taquicardia, com uma série de sintomas, como se você fosse ter um problema cardíaco, uma complicação clínica, e que surge assim do nada. E que é derivado de uma desregulação do mecanismo, vamos dizer assim, de alerta que nós temos, né? Por exemplo, se você está diante de uma situação de iminente perigo, vamos que você esteja numa floresta e tem um leão perto, ou uma coisa assim, você vai ter aquela taquicardia, que é um modo que o organismo tem de se alertar e de se preparar para uma fuga ou para uma reação, né? Então, o pânico, na verdade, é um tipo de alerta, um tipo de reação que se dá de ansiedade aguda, só que não existe, vamos dizer assim, identificável naquele momento em que ocorre um desencadeante, tá entendendo? Mas é muito prevalente, quer dizer, a literatura americana fala em torno até de 5% da população ao longo da vida, o que significa que muitas pessoas vão apresentar e procuram serviços médicos que não são, em sua maioria, não são nem psiquiátricos, são clínicas, são emergências médicas gerais, mas que é muito importante. Cardiologista, não é? Exatamente, mas que é fundamental que o especialista ou que o médico, mesmo não psiquiatra, veja e se avalie uma condição clínica previamente à indicação, talvez, de um tratamento com um psicólogo ou com um psiquiatra, uma vez que condições clínicas também podem se confundir, tá entendendo? Quer dizer, são sintomas, então, que se faça um eletro, que se faça um hemograma, para excluir outras possibilidades, para excluir outras patologias. Doutor, né? e esse estresse do dia a dia, ele pode ser um elemento que colabora para o paciente desenvolver a chamada síndrome do pânico? Ou tem relações outras, causas outras? Olha, não se pode afirmar isso por dados de literatura, né? O que é mais chamativo em nosso meio, que eu acho, são os transtornos, como eu te disse, de estresse pós-traumático. Porque existe aí uma correlação realmente de fato, né, identificada, de que o transtorno de estresse pós-traumático ele seria provocado, vamos dizer, por uma situação específica, né? E nós sabemos que Fortaleza é uma das capitais, vamos dizer assim, campeãs de violência, não sei, uma das mais violentas do Brasil, e que nós temos situações que nós sabemos do dia a dia, de pessoas conhecidas. É verdade. Praticamente todo mundo tem uma história para contar. Eu passei por 2 assaltos em Fortaleza, isso é um fato. Então, mas nem todo mundo desenvolve, mas existe, naquelas pessoas que desenvolvem, normalmente uma correlação. Mas tem tratamento? Tem sim. O tratamento ele é feito, se for caracterizado assim, se enquadrar, depois de feita uma pesquisa, exclusão de fatores orgânicos e outras patologias, se for realmente um transtorno de pânico, existem medicações específicas e, às vezes, vamos dizer, tipos de terapias específicas, como a terapia cognitiva comportamental, que não obrigatoriamente o psiquiatra, o psicólogo pode fazer, né? E também outros tipos de terapias, mas do ponto de vista médico, aquilo que, vamos dizer assim, está no nosso arsenal, existem medicações, normalmente são medicações antidepressivas ou então tranquilizantes, que ajudam a amenizar esse problema. E a depressão, doutor, como é que ela tem se apresentado hoje nos pacientes, de maneira geral? Assim, esses transtornos, esse dia a dia corrido, essa insegurança, não é, a que estamos submetidos nas grandes cidades, pode levar a quadro de depressão também? Qual é a sua avaliação? Olha, não se pode, pela própria definição, se dizer isso se deve ao estresse, mas o que nós sabemos também de dados de literatura é que uma percentual muito grande de pessoas com transtorno de estresse pós-traumático e pessoas com transtorno de pânico têm incomorbidade, ou seja, conjuntamente com esse tipo de transtorno,
transtorno, também o desenvolvimento de transtornos depressivos ao longo da vida. De forma que a gente pode até fazer aí, vamos dizer assim, na nossa cabeça uma correlação, né? Mas assim, em termos de ciência eu não posso afirmar isso aí de maneira segura, mas o fato é que a depressão está muito, muito associada, existe um percentual altíssimo de pessoas que têm transtorno de pânico, transtorno de estresse pós-traumático que também desenvolvem quadros depressivos. Perfeitamente. Na reportagem que a gente viu, a dona Lucinete, ela falou de vários sintomas que ela está sentindo e disse que já estava até com consulta marcada. Sim. Estava sofrendo muito de insônia e tal, e ia procurar um médico buscando ajuda. Então, eu queria que o senhor orientasse as pessoas com relação, assim, qual é o momento de procurar ajuda médica. Às vezes a pessoa fica sofrendo com esse medo, com essa insônia, com essa taquicardia, mas se acostuma com isso ou fica trancado em casa para evitar se expor àquilo que lhe provoca medo, né? Mas não é a solução, né? Ficar trancado em casa e evitar essas situações não seria a solução. Então, qual a orientação que o senhor pode dar? Olha, eu acho que a população deve buscar ajuda, sobretudo nos meios de atendimento público, né? Eu tenho uma experiência pessoal, também eu trabalho no setor básico, né? na saúde da família. Então você pode procurar o posto de saúde, você pode procurar consultórios e, sobretudo, fazer essa testagem em termos de exame, check-up e buscar ajuda, porque existem estudos também que dizem que às vezes as pessoas, né, na maioria das vezes, passam anos sem se tratar, o que significa implica em prejuízo para a vida pessoal das pessoas, de modo que a busca de ajuda não é nada assim, é mais custoso a pessoa deixar passar em branco do que buscar uma ajuda para esse tipo de problema. Portanto, busquem um sistema de saúde público ou quem tem plano de saúde, busquem um atendimento médico especializado ou psicológico no sentido de se dirigir para uma melhora daquela situação. Pois é, porque guardar o problema às vezes faz ele se transformar, ficar mais grave, mais difícil de ser tratado, não é, doutor? Com certeza. Nós temos relatos, por exemplo, de transtorno de estresse pós-traumático, de pessoas que ficam 30 anos sem desenvolver o sintoma e 30 anos depois é que aquilo ali que estava guardado vai eclodir, muitas vezes de uma forma desastrosa. Nós temos aí noticiários internacionais, principalmente na América do Norte, Estados Unidos, de ex-combatentes, não sei o que às vezes até saem atirando, coisas ligadas a traumas assim, de anos, às vezes décadas atrás, né? Em campo de combate. E aqui nós temos o nosso, vamos dizer assim, a nossa guerra, né, no brasileira, em função dos altíssimos índices de violência e que desencadeia muitas vezes coisas parecidas em nossa população, naquelas pessoas que passam por situações como essa no nosso meio. Ok, doutor Adelmo, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Bom, nós vamos agora, daqui a pouquinho, nós vamos falar como é que o yoga e a meditação podem ajudar a amenizar o estresse e também a depressão. É daqui a pouco. Apoio Cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto completa a sua saúde. Respirar e inspirar. Essa pode ser a solução para enfrentar o estresse, seja no trânsito ou no trabalho. E para falar um pouco sobre esse assunto, eu recebo o ex-monge budista e professor de yoga e meditação, Nelo Baia. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado. Então, como é que a meditação e o yoga podem ajudar a melhorar o estresse, a controlar esse estresse a que estamos submetidos no dia a dia numa grande cidade? A gente perceber, possa parecer até estranho o que eu vou falar, mas o estresse faz parte da natureza humana. E a gente pode usar o estresse ao nosso favor. O estresse é que te faz trabalhar, produzir, estudar, levantar da cama de manhã cedo, né? E fazer as coisas que você tem que fazer. O estresse vive com o ser humano desde os homens primitivos até hoje. Então esse reconhecimento dessa natureza de estresse é importante. O que acontece é que nós perdemos o controle do estresse, como o psiquiatra que me precedeu falou, né? O leão que aparece. E o leão que aparece não é o mesmo leão que aparece para o homem primitivo de milhares de anos atrás. Quando aparecia e surgia o estresse nele, no binômio lutar ou fugir. Hoje o lutar e fugir se apresenta para nós no sentido de
O leão que aparece é um leão fictício, é um leão ilusório, é o leão do passado ou o leão do futuro, o leão que não existe. O yoga preconiza viver o presente. Não tem leão. Muito bem. Presente. Então o estresse vai acabar sendo bem diminuído no dia a dia, né? Vai ficar naquela dose suportável que nos coloca para frente. Isso, importantíssimo. Não é? E como é que a meditação nos ajuda? O psicólogo que participou do programa antes falou de respirar, né? Inspirar é importante. Perceber isso. Focar, né? Focar nisso. O psicólogo falou em focar na respiração. A respiração é o instrumento que você tem. Onde você vai, você leva. É possível em pleno congestionamento. Puxa, tranquilo. As pessoas esquecem que respiram. Esqueceu que respira, perdeu a conexão entre o corpo e a mente. A conexão está aqui. Simples. 2 buraquinhos, percebo o ar que entra e o ar que sai. Me conecta ao presente. O pensamento do passado vem. Como o psiquiatra que me precedeu, um pensamento do passado pode ficar represado durante anos. E como está represado, a hora que aquela água do passado rompe o dique, vem através, né, de toda a patologia psiquiátrica, de todo o sofrimento, das síndromes. Então, o quão é importante você conectar-se ao presente. A respiração é muito importante para isso. E pode ser uma alternativa para o momento em que estamos num trânsito parado, sim, congestionado. Como é que faz para poder fazer esse exercício? Eu gostaria que o senhor pudesse dar essa dica mesmo para quem nunca participou, nunca teve uma orientação, né? Nunca praticou yoga, nunca teve uma orientação sobre meditação. Que orientação o senhor podia dar? Você já ouviu, ou talvez a sua mãe tivesse falado para você na infância, respire profundo numa situação. Nem que seja naquela situação quando a gente vai ao médico, que ele pede para a gente respirar fundo quando vai escutar, né? Todo mundo já passou por isso. Respire, e se precisar, respire profundo, para que você chame a sua possibilidade do presente. Porque passado vai levar ao sentido da frustração de algo que já passou, não existe mais, não há como modificar, e o futuro não existe ainda. E você sofre por coisas inexistentes. Você tem que treinar, conectar-se à respiração para viver o presente. Muito bem. Como é que o senhor definiria a meditação? Quem nunca teve contato com isso e tem curiosidade e deseja meditar, como é que o senhor define o ato de meditar e como é que a gente pode praticar isso no dia a dia? Concentrar-se num só ponto, focar. Isso seria meditação. E é possível fazer isso em qualquer lugar, em qualquer horário? Qualquer lugar, qualquer horário. Falou-se muito de trânsito aqui. Isso. Né? Parece que o trânsito hoje, né, aqui incomoda muita gente. Incomoda, né? Provoca muito estresse, né? Tem outras coisas, né? Hoje a gente tem acesso de informação, né? Claro. Eu estava aqui esperando, estava lá no Instagram, Facebook, tem o Twitter, né? Então, tanta coisa que você tem, né? Que prende a sua atenção, né? Prende a sua atenção e te entulha de informações, muitas vezes desnecessárias. Sim. Então, se você está no trânsito, a conexão à respiração é importante. Pôr uma música instrumental agradável é importante. Todos os instrumentos para que você faça daquele momento presente, interessante e útil para você. Até mesmo prazeroso, não é? Sim. Em vez de ser estressante, pode ser prazeroso. O congestionamento ser prazeroso, como pode ser prazeroso, né? É quando você está no momento presente. É maravilhoso estar no presente. Então o yoga chama isso. Viva o presente. E sobre a prática do yoga, né? Como é que ele que essa prática pode trazer benefícios para a saúde, para o combate ao estresse, à depressão, né? Que também é tão frequente entre a nossa população, não é, brasileira. O yoga trabalha com exercícios, movimentos sincronizados com a respiração. De novo a sintonia, né, através da respiração. Eu posso falar, esse é o segredo do yoga. Um exercício sincronizado, mente e corpo, através da respiração.
E quais são os benefícios que o praticante consegue? Totais. Por exemplo? Acalmar, tranquilizar o corpo e a mente. Muito bem. E existe alguma dieta específica para quem medita, para quem pratica yoga? É preciso adotar hábitos assim saudáveis também com relação à alimentação? O tempo é curto, mas vou falar de duas naturezas que nós temos. O yoga fala natureza de rajas, natureza do fogo, natureza da ação, e natureza de tamas, natureza da inércia ou estagnação. Nós, seres, temos essas duas naturezas. Você pode ser rajásica e eu ser mais tamásico. Você ter mais fogo e eu ser mais tranquila. Isso faz parte da nossa natureza. Então o yoga reconhece essa natureza. Se você nasceu rajas, vai morrer rajas. Fogo, né? Você ativa. Né? Esse reconhecimento que o yoga dá é importante. E através dos exercícios de yoga, da respiração e alimentação adequada, a sua possibilidade de tamas ou de rajas ou vice-versa vai melhorar. O que a gente percebe na alimentação que você falou, que por exemplo o povo nordestino ele usa uma alimentação rajásica, que é uma alimentação de fogo, com muito tempero. Isso também influencia na personalidade e nesse sentido do estresse. Nossa, eu não imaginava que influenciava tanto assim. Nós somos vegetarianos por isso. Né? Os yoguins, né? Que a gente considera o vegetarianismo importante para acalmar o corpo e a mente. Para a saúde, né? Como um todo. Bacana, olha, eu quero agradecer pela sua participação aqui com a gente, peço que você continue conosco mais um pouquinho, tá certo? Agradeço. Bom, e quando chega o fim de semana e mesmo num momento de lazer, muito bem-vindo, né, para mandar o estresse para bem longe, é preciso ter cuidado. Se a opção for pelo banho de mar na orla de Fortaleza, é importante verificar a balneabilidade do local escolhido para a diversão. Se a praia estiver imprópria para o banho, sua saúde pode correr riscos. Veja na reportagem de Emanuel Bruno. Beira-mar de Fortaleza, cartão postal da cidade. Parada obrigatória para quem visita a capital cearense. Não é uma água gostosa dessa, está muito bom hoje, o dia. Ah, foi bom, muito bom. Refrescante. Segundo o relatório da SEMASSE, a Praia do Náutico, escolhida pelo casal, está imprópria para o banho. Os dois admitem que já tinham recebido essa informação. O taxista que foi buscar a gente no aeroporto, a gente recebeu que a gente não poderia, que era imprópria mesmo. Só que a gente foi em outras praias aqui ao redor e a gente não achou que ela é tão imprópria assim. Uma vez por semana, a SEMASSE divulga um boletim com informações das praias que estão próprias para o banho. O monitoramento é realizado em vários pontos da orla do estado. Na capital, é feito em 31 locais. Em cada um desses 31 pontos, coletamos 100 ml de amostra e vamos verificar o teor de coliformes termotolerantes existente em cada uma delas. Ela é considerada própria para banho se nas últimas 5 semanas, 4 ou 5 amostras apresentarem no máximo 1000 coliformes termotolerantes por 100 ml de amostra. A Barra do Ceará tem uma das paisagens mais bonitas de Fortaleza. Segundo o monitoramento da SEMASSE, as praias da região oeste da cidade são impróprias para o banho. O motivo seria o esgoto sanitário sem tratamento jogado ao mar. Os frequentadores sabem disso, mesmo assim, se arriscam. Sempre ela passa na televisão que ela é imprópria para banho. Na Barra do Ceará, onde a gente mora, é o único ponto de lazer. Aí de vez em quando eu arrisco. Fátima sempre traz o neto para aproveitar a praia. Ela conta que se preocupa com a segurança do menino para evitar os afogamentos, mas com relação à qualidade da água, é bem menos exigente. Nunca procurei saber, não. Mas os banhistas precisam tomar alguns cuidados sobre a qualidade da água da praia que frequentam. A exposição prolongada ao mar impróprio para o banho pode causar problemas de pele e, se ingeridas, também complicações no aparelho digestivo. Mesmo aqueles pontos considerados próprios, em dias de chuvas, devem ser evitados, porque a chuva acaba carregando uma grande quantidade de lixo, esgotos e outros detritos para as galerias pluviais que vão ocasionar balneabilidade imprópria. E para verificar a balneabilidade das praias na orla de Fortaleza, você pode consultar o site da SEMASSE. O Vida e Saúde dessa semana fica por aqui. A gente se encontra em breve. Até lá!